Por que que o preço da gasolina, por que que o preço dos combustíveis estão cada vez mais caros? Você quer saber por que que isso está acontecendo? Quer entender como é que tudo isso funciona? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te falar tudo para você entender definitivamente por que que o preço dos combustíveis estão tão altos. Fala, bonitões, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Rotondaro com mais um vídeo aqui pra você. Esse vídeo eu confesso que eu tô querendo gravar já tem um tempo, tá? E eu acho que agora é o momento ideal, né? Por ser o momento ideal de fazer um vídeo eu fico feliz, mas por ser esse assunto a gente fica meio chateado, meio triste. Eu quero lembrar você, se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo, tem um botão se inscrever, se inscreve nesse canal e comenta aqui embaixo quanto é que tá o litro da gasolina na sua cidade. Coloca aí qual é a sua cidade e o preço do litro da gasolina que você tem pagado, ou o preço do etanol, ou o preço do diesel que você tem abastecido. Comenta aqui embaixo qual o valor que você tem pagado e quanto é que você está sendo lesado aí por esse preço aí. Bom, gente, eu quero lembrar você também que quando eu olhar aqui para essa direção, eu tenho uma colinha aqui embaixo, que eu também não sou obrigado a lembrar de tudo de cabeça, tá? Não sou uma máquina. É verdade. Mas vamos lá direto ao ponto, sem enrolação. Por que a gasolina está tão cara? Por que que o combustível, de uma forma geral, está tão caro aqui no Brasil? Bom, é um assunto bastante complexo, tem alguns pontos para a gente olhar, para a gente analisar, para que a gente chegue na composição do preço dos combustíveis, tá? O primeiro e o mais importante dele é a produção, tá? Bom, a gente tem que lembrar que o petróleo, de uma forma geral, o combustível de uma forma geral, ele é uma commodity, tá? E ele tem o preço regulado em dólar e é um ativo mundial. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que lembrar. A segunda coisa relativa à produção é que aqui no Brasil o custo de produção ele é alto em relação aos outros países. A gente tem alguns fatores. Outros fatores, por quê? A gente aqui no Brasil, apesar de até existir uma lei, que agora eu não me recordo qual é o número dela, que abre o livre comércio de outras empresas de fora e eles usam isso como embasamento para que não seja um monopólio, mas na verdade existe um monopólio da Petrobras aqui no Brasil, tá? A gente sabe, é assim que funciona, a gente sabe que é um monopólio. E a Petrobras, ela tem alguns probleminhas, porque ela é uma empresa que apesar dela ter o capital aberto na Bolsa de Valores, talvez você até tenha ações, eu não tenho, tá? Eu não invisto por enquanto, pelo menos por enquanto, mas eu não gosto, eu não acho seguro investir em empresas das quais o governo é o controlador principal. Então eu não tenho nenhuma ação da Petrobras, talvez você tenha. Tome cuidado, porque isso você pode sofrer com isso. E o que que isso significa? Por a Petrobras ela ter o capital aberto e ser controlada e também ser uma empresa estatal, certo? Isso a gente tem alguns problemas, porque tudo que o governo quiser e fizer dentro da Petrobras vai afetar para os sócios dessa empresa e vai afetar diretamente ali no preço dos produtos que são produzidos, que são distribuídos pela Petrobras como um todo. E eu vou citar um exemplo que aconteceu, acho que foi o governo do Temer, agora eu não lembro qual foi o governo, que começou a bancar a redução. Foi o Temer mesmo, né, que teve aquela paralisação lá dos caminhoneiros. Que na época eu fui a favor, hoje eu não sou mais, tá? E você vai entender por que eu não sou mais, dependendo do que eles pedirem, tá? Da forma que eles pedirem. Por quê? Porque na época eles queriam que o governo bancasse, que o governo subsidiasse a baixa dos combustíveis, a baixa do diesel. E o que significa quando você ouve a palavra subsídio para o governo? Significa que o governo vai bancar essa diferença de valor, tá? O governo vai bancar isso. Gente, quando o governo vai bancar alguma coisa, da onde ele vai tirar o dinheiro? Ele vai tirar o dinheiro dos impostos, porque eu vou lembrar você, caso você não se lembre ou se você não assistiu o vídeo onde eu falo sobre economia, eu vou deixar aqui no card, aqui do lado aqui de cima,
Entra lá para você entender como é que funciona de uma forma geral a economia. Eu fiz um vídeo bem simples onde eu explico isso, mas de maneira geral você precisa lembrar que o governo ele não tem dinheiro. O dinheiro do governo ele vem através dos impostos. Tudo que o governo faz, saúde, educação, qualquer benefício social e toda a máquina pública ela é paga através do dinheiro dos impostos, porque o governo não tem dinheiro. Quando o governo subsidia algo, ele vai ter que pagar isso. Porque provavelmente ele não tem caixa para isso. Não tem um dinheiro guardado ali que ele vai usar para pagar. Então o que ele vai fazer? Ele vai aumentar os impostos em algum outro lugar. Quando ele não faz isso, quando ele não aumenta os impostos, ele tem que cortar gastos. E como é que ele corta gastos? Diminuindo a máquina pública. Como é que você diminui a máquina pública? Bom, são várias coisas que dá para ser feito. Uma delas é a extinção de alguns cargos, redução de salários e assim por diante. São essas artimanhas que o governo tem para que ele consiga dinheiro para subsidiar alguma coisa. A gente está passando aí um momento de pandemia, a gente está vendo aí que o ministro Paulo Guedes da Economia está querendo aí postergar o pagamento de precatórios, tá? O que são precatórios? As dívidas do governo e o pagamento dessas dívidas. Por quê? Porque ele vai usar esse dinheiro para pagar um benefício social. É assim que você vai mexendo na máquina pública, porque não tem dinheiro. Ah, mas o governo pode imprimir dinheiro. O governo pode imprimir dinheiro. E sabe o que isso significa? Aumento nos preços. Por quê? Oferta e demanda. Quando você imprime mais dinheiro, como está sendo feito, como foi feito em pandemia, principalmente pelos Estados Unidos, porque hoje 25% do dólar no mundo inteiro foi impresso no período de pandemia. Isso significa o quê? Tem mais gente com mais dinheiro. Isso significa o quê? Que provavelmente a demanda aumentou. Por quê? Porque a produção não acompanhou a demanda, porque agora as pessoas têm mais dinheiro, elas vão começar a consumir. E o que a gente está vendo no ambiente mundial? Um aumento mundial da inflação, porque as pessoas têm mais dinheiro para comprar e a produção não acompanha o nível de dinheiro que foi impresso, tá? Então, se o governo imprimir mais dinheiro, isso também provavelmente vai causar a alta dos combustíveis, tá? E de tantas outras coisas. Então, é bastante complexo, tá? Vamos voltar aí ainda na produção, a gente tem a questão da OPEP. O que é a OPEP? É uma organização mundial que tem aí, acho que são 13 países ao todo, tá? Eles representam aí mais de 40% da produção global de petróleo e eles têm aí aproximadamente 80% das reservas mundiais de petróleo são da OPEP. E a OPEP, no período de pandemia, reduziu a produção de barris. E como o petróleo é uma commodity mundial, isso refletiu diretamente no preço, porque agora com a retomada da economia, o que aconteceu? A produção está baixa, eles estão segurando a produção, porque eles estão falando que os estoques estão muito altos ainda, para que eles continuem, para que eles voltem a produzir na velocidade que eles estavam produzindo antes da pandemia. O que isso acontece? Quando você tem uma produção menor e uma demanda maior, o que isso acontece? O preço tende a subir. Como a OPEP ela é muito poderosa e ela tem uma produção global muito grande, esse freio na produção fez com que o petróleo subisse, certo? Bom, além de tudo isso, aqui no Brasil a gente tem ainda a questão dos impostos, tá? Que são aí, que fazem parte dos combustíveis, tá? Praticamente 50% do valor do combustível que a gente paga no posto são impostos, quase 50%. Além de tudo isso, a gente tem a questão do dólar, tá? Porque por o petróleo ser uma commodity, ser um ativo mundial, ele é regulado, o valor dele pelo dólar. E o que aconteceu com o dólar? O dólar disparou. O dólar está disparado, está subindo, está descontrolado.
Quando o dólar aumenta, o preço do barril de petróleo aumenta, o preço do combustível aumenta, certo? Além de tudo isso, de todas essas questões, aqui no Brasil especificamente, a gente tem o risco, né, a insegurança política que a gente está vivendo nesse momento. Os nossos políticos, o nosso presidente, infelizmente, não colabora, os presidentes anteriores não colaboram, os candidatos que a gente tem, você está vendo aí, poxa, Lula, Bolsonaro, cara, nenhum desses dois vão ser bom para a economia do nosso país. Mas eu não quero entrar no mérito aqui de política especificamente, porque eu não entendo muito de política, tá? Então eu não quero entrar nesse mérito, mas enfim, nenhum dos dois são um cenário bom economicamente falando. E a gente vê que o Brasil ele tá patinando no cenário econômico e isso tudo ajuda a aumentar o preço do dólar em relação ao real. E isso tudo, quando o dólar aumenta em relação ao real, é lógico que causa também um aumento nos combustíveis. Além de tudo, a gente ainda tem a nossa insegurança jurídica, que é para colaborar, né? Porque a gente sabe como é que é a questão jurídica no Brasil. A gente sabe que quando com muito custo a nossa justiça consegue alguma coisa em relação a, por exemplo, tá, a casos de corrupção, alguém lá do STF tem a brilhante ideia de acabar, de abolir aquela punição, de dar um jeito de safar as pessoas envolvidas, né? A gente sabe isso. Isso traz uma insegurança jurídica enorme. E o que isso acontece? Isso afasta investidores de fora aqui no Brasil. E o que isso faz com que o dólar aumente ainda mais, tá? Então, isso tudo contribui para o aumento dos combustíveis, para o aumento da gasolina, do etanol, do diesel que a gente usa diariamente. E quando a gente tem um combustível caro, tudo fica mais caro, praticamente tudo fica mais caro. Porque o alimento que a gente come, ele é transportado, tá? E ele é transportado por um caminhão, provavelmente, né? E esse caminhão usa diesel. Se o diesel está mais caro, o frete está mais caro. Então fica tudo mais caro. Tudo que a gente consome é transportado e tem diretamente o preço ligado ao frete, que o frete está diretamente ligado ao preço do combustível. Então tudo tende a ficar mais caro, tá? A inflação, isso que a gente vê aí, a inflação. Então, infelizmente hoje, a gasolina chega num aumento, hoje chega, né, nesse ano aí que a gente teve, a gasolina chegou a aumentar 51%. Você sabe o que é um aumento de 51%? Significa que se você fosse no posto e abastecesse R$100 há um ano atrás, hoje, para você rodar a mesma quantidade, você tem que colocar mais de R$150 para você rodar a mesma quantidade, a mesma quilometragem, a mesma distância. Isso é o que significa, isso impacta muito no seu bolso. Se você gastava R$200, você vai gastar muito mais. Se você gastava R$100, você vai começar a gastar R$150. Se você gastava R$200, você vai passar a gastar R$300 por mês de combustível. É muita coisa. A solução não é fácil, a solução não é simples, a solução é bastante complexa e, sinceramente, eu não vejo no curto, nem no médio prazo, uma solução para esse problema. E, infelizmente, eu não sei para onde é que vai parar o preço da gasolina. Se eu fosse apostar, pelo menos nesse momento, eu apostaria que ela iria continuar subindo. Até quando? Infelizmente, eu não sei. Gostaria muito que ela diminuísse mais de 80%, porque seria muito bom. Mas isso seria meio utópico, seria uma outra realidade. Bonitões, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me comenta aqui embaixo. O que você achou desse vídeo? O que você acha desse aumento do preço da gasolina? O que você tem feito? Comenta aqui embaixo o que você tem feito em relação a esse aumento dos combustíveis. Você está usando outro meio de locomoção? Está andando mais a pé? Está indo de ônibus? Está usando mais aplicativos? O que você está fazendo para enfrentar esse problema de combustível, do aumento dos combustíveis? Deixa aqui embaixo nos comentários. Falou? Bonitões, não se esquece de se inscrever no canal. Se você gostou, se você achou esse vídeo legal, manda para alguém, compartilhe com alguém. A gente está no começo aqui no canal e se você fizer isso, vai ajudar
demais. Não esquece de deixar aquele like. Beleza, bonitão? Um abraço e até o próximo vídeo.